Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala. Telenautas, um abraço, obrigado pela audiência no Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala. E eu estou no gabinete da Prefeitura do Brejo para conversar com o prefeito Hilário Paulo. Prefeito Hilário, que nos concedeu entrevista na estreia do Estação na Feira, dia 18 de fevereiro, prefeito, do ano passado. O senhor esteve lá com a gente conversou um pouco a respeito do seu mandato que estava iniciando e agora o senhor aceitando esse convite para conversar conosco também a respeito desse seu primeiro ano de mandato. Esse primeiro ano de mandato que o senhor vem enfrentando algumas dificuldades também no setor financeiro, entre outras também. Queria saber do senhor a respeito das dificuldades que o senhor tem passado, como o senhor tem elaborado sair dessa situação em que o município se encontra. Fique à vontade, prefeito. Seja bem-vindo. Eu quero mandar um abraço para todos os telenautas que assistem o seu blog. A gente sabe, são várias pessoas, muita gente aqui de Brejo Abade de Deus. Dizer que a gente está tendo uma experiência, pela segunda vez a gente senta nessa cadeira de prefeito, porque nós já tínhamos tido um período que a gente ficou aqui como interino e hoje estamos como prefeito eleito. E dizer a você que a gente passou por um momento muito difícil na economia nacional, onde o país também vem passando por uma crise ética, uma crise política e também uma das maiores crises financeiras que as prefeituras já tinham passado. A gente enfrentou nesse ano de 17, onde foram várias dificuldades que nós tivemos que enfrentar à frente da prefeitura, mas graças a Deus a gente começa a superar essa crise, termina o ano ainda com muitas dificuldades, mas essas dificuldades a gente vem ajustando a máquina para que a gente possa superar elas e também fazer o que a população sonha, que são justamente as obras, e nós temos muitas obras para ser anunciada, para um volume grande de obras para ser anunciado nesses próximos dias, onde a gente vai poder também atender aquela população. Logicamente que continuar fazendo a economia para passar pelas dificuldades e se ajustar ao novo padrão administrativo que o país requer do município. Prefeito, quando eu entrevistei há quase um ano atrás, o senhor comentou comigo o seguinte, a gente falando sobre a economia, sobre o setor de finanças da prefeitura, que todos os salários estavam em dia naquela época e que o senhor dava muita importância para isso, que era de grande importância uma prefeitura estar com as contas em dia. De lá para cá houveram grandes dificuldades, os salários atrasaram, professores tiveram aí salários atrasados, aposentados também, os inativos. Novembro, dezembro, agente de combate de endemias, ainda ontem recebi informações de um cidadão do distrito de São Domingos comentando sobre salário atrasado, 3 férias vencidas, também contratados, alguns deles comentando, a maioria, o salário de novembro e de dezembro, tiveram reduções nos salários, foram 2 reduções, de 900 para 800, de 800 para 600 e de lá para cá não receberam mais. Também tem os agentes de saúde, agora a Guarda Civil também comunitária reclamando de atraso de salário. O que aconteceu, prefeito, nesse percurso todo para chegar nessa situação que se encontra a Prefeitura de Brejo? Olha, Tanso, primeiro a gente vamos falar com relação aos aposentados. Os aposentados, o ano passado, nós pagamos, quando nós assumimos a prefeitura, também nós pagamos novembro e dezembro, dentro do mês de janeiro, que vieram as mesmas dificuldades. E esse ano também a gente está devendo novembro e dezembro, e logicamente com a perspectiva de agora, no mês de novembro, a gente quitar. Mês de janeiro. Agora no mês de janeiro a gente quitar o mês de novembro. Você já tem data para esse pagamento? E dezembro. Acredito que até o dia 20 nós estaremos fechando esses pagamentos. Com relação a salário de professor, o atraso que nós tivemos foi esse mês, 2 dias. O dia de ontem e o dia, quer dizer, um dia, porque a minha data limite de pagar os professores seria na segunda-feira. E nós, dia 8, nós não pagamos no dia 8, aí ontem, mas hoje já foi pago. Com relação à guarda foi a mesma coisa. Nós só temos 2 dias em atraso, porque nós pagamos. Então nós atrasamos um dia, salário de professor e salário de guarda.
Com relação a funcionários, nós tivemos que reduzir, até porque o nosso limite de pessoal ele estava muito acima, devido à queda de receita do município, e a gente pode apresentar que, por exemplo, o orçamento que foi votado para o ano de 2017 foram aproximadamente do que foi aprovado para a gente executar e o que nós executamos foi aproximadamente 20 milhões a menos. Então, por aí você tira que o orçamento que nós tínhamos era um orçamento de aproximadamente 90 milhões e que nós executamos um orçamento somente de 70 milhões. Então, logicamente... Foi um ano muito apertado para o senhor. Quando essa receita, quando ela desce, e quando a receita, a despesa cresce, logicamente o limite de pessoal ele sobe. E nós tínhamos que reduzir o limite de pessoal para se enquadrar, sem contar com os nossos professores. A prioridade que a gente deu aos professores, que pela primeira vez, professores sentaram no gabinete do prefeito e negociaram aqui dentro. Eles comentam, prefeito, que inclusive algumas negociações com o senhor não foram cumpridas. É a primeira vez que o professor entrou aqui no gabinete e cumpriu. Houve um momento aqui em Brejo Amadeus que eu acho que os professores, principalmente dos concursos mais antigos, lembra quando a presidente do sindicato foi expulso por uns capangas, expulso de dentro de um ônibus. Se quer direito a uma carona num ônibus escolar, ela tinha direito. Outras vezes, em emissora de rádio, quando o professor era tratado de baratas. E eu digo isso porque naquele momento eu era vereador e a gente via aquilo com tristeza. Hoje não, a gente abriu as portas da prefeitura, a gente foi o mais transparente possível e a gente cumpriu com 80% do que a gente podia cumprir. A gente fez enquadramento, a gente reajustou o salário de acordo com a orientação do piso e isso houve um comprometimento no nosso limite de pessoal. Talvez você não saiba tanto, talvez os telenautas não saibam, mas o Brejo Amadeus investiu na educação, de que alguns prefeitos que foram condenados e aqui em Brejo e não puderam ser candidato, que se quer investir 25%, que é o limite constitucional, que um gestor tem que investir na educação, ele não conseguiu investir 25%. Ele sequer conseguiu pagar 60%, que é o recomendado pelo Ministério da Educação, a salário de professor. Sequer esses limites, esses dois limites, eles foram cumpridos. Comigo foi diferente. Comigo, a gente investiu mais de 33% da receita corrente líquida com educação. Comigo foi diferente. A gente investiu 87% do recurso do Fundeb com salário de professor. Isso já nesse primeiro ano do seu mandato? Nesse primeiro ano. E então aí... a gente fez isso. Logicamente que a gente encontrou dificuldade para fazer o segundo enquadramento. Que a gente fez o primeiro enquadramento de todos os professores que passaram no concurso. E olha, Tantos, e uma realidade diferente. Antigamente, Brejo Amadeus tinha 100 e poucos professores efetivos. Hoje o município tem aproximadamente 540 professores efetivos. E a gente, com toda a dificuldade, a gente conseguiu, com toda a dificuldade de receita que a gente teve durante o ano, com toda queda de receita, mas a gente melhorou o salário do professor. A gente trouxe o professor para dentro do gabinete, que pela primeira vez os sindicatos tiveram o prazer, e com os seus representantes, de não ser barrado e estar dentro do gabinete do prefeito. Me diga uma coisa, a gente colocou o secretário para participar de uma assembleia onde estavam os professores, porque aqui a gente recebeu o representante da categoria. O nosso secretário foi para uma assembleia de professores. Isso é histórico também aqui em Brejo Amadeus. Me diga uma coisa, por gentileza. O salário vem do professor, houve queda, para deixar bem claro para o telenauta, houve queda no repasse para o pagamento do professor, no geral, ou seja, por isso que aconteceu agora, final de ano. Eles comentam também porque, por exemplo, chegou na data de pagamento do 13º, foi pago, ou melhor, no pagamento do vencimento de dezembro, foi pago o 13º. Algumas pessoas comentam que você poderia ter utilizado a verba da folha para pagar o 13º, isso aconteceu? As pessoas que estão fazendo isso estão falando sem conhecimento de causa. É tanto que hoje eu coloquei recurso próprio para a gente complementar o salário dos professores. Porque o recurso que a gente está usando para pagar os 60 e os 40 não dá
A prefeitura está aportando recurso dentro da folha de educação. Então, outro exemplo também que aquelas pessoas que não sabem precisam ter conhecimento. Talvez você, telenauta. Até hoje eu tive poucas oportunidades, que pelo contrário, eu fui muito massacrado e levei muita, como eu sou matuto, me perdoe, levei muita lapada e ninguém nunca me perguntou. Mas talvez você não saiba, mas um carro que transporta o aluno no Brejo Amadeus, ele recebe em média R$ 8,40. E você sabe que o seu filho, que vem em um Toyota, muitas vezes esse Toyota a gente tem que pagar R$ 110. E isso a gente, que seria recurso e responsabilidade de dinheiro que vem da educação, a gente está aportando isso com recurso próprio. Talvez você não saiba, mas a merenda escolar que seu filho todo dia recebe, e a água mineral que todo dia a gente fornece em todas as escolas, sem exceção, no município, a gente só receba por aluno 36 centavos. Eu pergunto a você, o que se faz com 36 centavos? Mas e deveria ser recurso contabilizado no recurso que a gente recebe. Dizer a vocês, de que o que a gente recebeu para a educação, a gente gastou só com salário de professores que recebem dos 60%, aproximadamente 87%, quando deveria ser 60%. E os outros deveriam ser para custeio. 40% para a gente pagar auxiliar de serviços gerais, merendeira, vigia, reforma de escola. A gente fez alguns, inclusive, quando a gente hoje tem escola no município refrigerada, onde a gente colocou... Mas, prefeito, tem alguns pontos que o senhor está comentando aqui que eu preciso lhe perguntar, por exemplo, quando o senhor fala de água mineral nas escolas. Chegou agora final de ano, algumas denúncias e alguns pais reclamando que faltou água mineral em algumas escolas. As escolas, professora, eu vi professora chegar para mim e dizer, olha, soltei o meu aluno de 10,5 porque faltou água mineral. Teve também uma outra situação, o senhor comentando também agora, escolas reformadas. O José Inácio, como é que fica essa situação? O povo, são perguntas que o povo quer saber. Não, mas isso eu vou responder com toda tranquilidade ao povo. Pronto. Primeiro, a água mineral que faltou, pontualmente pode ter faltado, até porque o nosso fornecedor que ganhou a licitação teve um momento que ele teve dificuldade aqui em Brejo Amadeus, porque eu quero que você me diga uma escola da área de São Domingos, que é um outro fornecedor, que faltou água. Por que não faltou? Porque a estrutura do fornecedor que ganhou a licitação é maior do que a daqui. Pontualmente pode ter faltado um dia. Mais do que isso, não faltou. Nesse caso, eu conversei com a professora e a professora, se não me falha a memória, do sítio Oitis, e ela disse que não só foi um dia, foram mais dias, e ela soltou de 10,5 os alunos. Inclusive, eu estava na frente da casa dela para conversar com uma vizinha, e ela ia passando, e ela disse, durante essa semana eu estou soltando de 10,5 porque não tem água para as meninas beber. Então, eu presenciei isso, prefeito, foram mais dias. Bem, se isso aconteceu, essa professora, ela não comunicou à secretaria. Então, a gente precisa, inclusive, tomar uma providência com relação a essa professora, porque também ela tem a sua coordenadora e a gente também toma providência junto à coordenadora, porque a gente não deixou. Quando a gente tomou conhecimento que o depósito que abastecia estava faltando, a gente acionava o outro fornecedor que tinha licitação e ele vinha aqui e abastecia todas as escolas. Isso a gente fez e fez com muita responsabilidade, diferente de outros prefeitos que por aqui passaram, e os alunos bebiam água de cisterna. E a água de cisterna de São Domingos é de péssima qualidade. E a gente não fez isso, Adão. A gente teve o zelo de colocar água mineral. Com relação à escola Zé Inácio, você me fez uma pergunta interessante. E quando a gente apresenta as dificuldades financeiras, e a gente apresenta também que quase todo o recurso que a gente recebeu da educação, a gente pagou de salário, logicamente não sobrou dinheiro para a gente fazer. E aquela escola não é uma verba específica do Ministério da Educação para concluir aquela escola. São recursos próprios. Feito a gente, por exemplo, agora mesmo, a gente tá concluindo a escola dos Oitice, a escola Nossa Senhora do Desterro e também a escola do Logrador, que a escola do Logrador faz muito tempo que está lá abandonada e os meninos estudando em garagem. Logicamente que a gente não tem interesse. Como aquela obra é uma obra maior, a gente precisa de um aporte financeiro. E eu tenho que ter a responsabilidade de o dinheiro de pagar professor e não pagar a reforma de escola. Queria eu que a gente tivesse recursos para ter concluído aquela escola. Do mesmo modo que são as duas creches. Nesse caso, me explica uma coisa.
O ex-prefeito Dr. Edson, ele comentou que deixou 10 milhões nos cofres da prefeitura. Ou seja, segundo informações dele, gravado em vídeo no dia da posse, recentemente em entrevista de rádio em Santa Cruz, entre 10 e 11 milhões que teria esse dinheiro na prefeitura. O senhor não teria dinheiro em caixa, por exemplo, para terminar uma reforma como essa e entregar à população? Eu acho que a entrevista que você ouviu de Santa Cruz foi diferente da que eu vi. Porque é o que eu vi de Santa Cruz, o Dr. S. disse, que deixou conveniado aproximadamente, ele saiu fazendo a soma, aproximadamente 11 milhões. Conveniado não é dinheiro depositado em caixa. E outra coisa, convênio não se pode se tirar de um canto e se colocar no outro, porque eu vou responder... e os 10 milhões que ele falou, por exemplo, agora, no dia da posse? O que ele falou que deixou conveniado, as 2 creches, que inclusive a gente está na justiça tentando reativar esses convênios, 5 milhões para o saneamento de São Domingos, uma ciclovia junto à Caixa Econômica para cá, a central de abastecimento de carne para o distrito de São Domingos, o recurso para o estádio municipal. Então, os recursos que ficaram conveniados não foi recurso depositado em caixa. Logicamente que as pessoas de má fé, de má índole, que não procuram assim, se informar e só sabem fazer críticas, porque tem gente aqui que eu entendi, hoje no Brejo Amadeu tem pessoas que torcem para o quanto pior melhor. E muitas vezes não procura a informação correta para trazer a informação ao povo. E como eu estou tendo essa oportunidade, eu preciso esclarecer que esses recursos são recursos de convênio. E que em momento algum ninguém nunca perguntou de que seria esse recurso. Na hora de fazer a crítica foram muito práticos, mas ninguém consultou a prefeitura para saber de que era isso aí. Pois é. E aí está vendo. Prefeito, é interessante a gente conversar aqui, até porque as entrevistas que a gente vê por aí das pessoas são sempre perguntando muitas vezes o que os políticos querem. E o nosso Estação TV, Estação Notícias, quer perguntar ao senhor hoje o que o povo quer saber. Como, por exemplo, a gente voltando para esse assunto do salário, o senhor falou dos professores, foi pago hoje, dia 10, os agentes de saúde foram pagos também? Não, os agentes de saúde, e é bom também a gente ter essa oportunidade. Eu queria só para a gente pegar o gancho aqui e falar sobre eles, essa questão dos salários aqui, porque tem os agentes de saúde e queria saber também de endemias, queria saber do senhor também como fica a situação dos contratados, que o senhor falou que o pessoal aqui, os inativos, irão receber provavelmente até dia 10, né, uma perspectiva. E eu queria saber do senhor, ou melhor, dia 20, perdão, e eu queria saber do senhor a respeito dos contratados também, mês de novembro e mês de dezembro. Os contratados do mês de novembro já foram pagos hoje. Então, essa, para mim, é uma pergunta que está superada. Ainda ainda falta pagar um restante, que é o restante do pessoal da educação só. Então, o senhor está pagando novembro hoje? Novembro, já paguei. Certo. Já está na conta dos servidores. Então, esse aí já... E com relação aos agentes de Edmia. Aí, logicamente, agente de Edmias e agente comunitário de saúde. Como você é uma pessoa inteligente, você sabe que esse recurso é um recurso que vem direto do Ministério, que é recurso do PAB, que vem direto para pagar agente comunitário de saúde. E infelizmente, o governo só está fazendo esse repasse entre o dia 12 e o dia 14. Como ainda não foi repassado esse recurso dos agentes, que é um recurso exclusivo, que é igual, por exemplo, recurso da educação. É um recurso exclusivo para se pagar salário de professor. Recurso de agente de Edmias e agente comunitário de saúde é um recurso que vem direcionado para se pagar esse aí. E esse recurso, todos os meses, ele vem atrasando o repasse que o Ministério faz com a Prefeitura. Geralmente chega aqui entre o dia 12 e o dia 14. Que não só está atrasado agora, atrasou todos os meses que o Ministério atrasou o repasse.